A menina negra jazia estendida sobre o asfalto escaldante do estacionamento, a cadeira de rodas tombada ao lado, o soro ainda preso ao braço, a boca aberta num grito silencioso. Os olhos do policial branco se esbugalharam, o rosto vermelho de fúria enquanto rugia. Está fingindo, hein? Não pense que essa cabeça careca e essas lágrimas de crocodilo enganam alguém, sua pirralha negra. Ele rosnou, levantando o cacetete, pronto para golpear. Chega! Uma voz profunda rompeu o ar como trovão. Os policiais giraram e congelaram. Ali, de rosto impassível e avançando como uma tempestade, estavam Chuck Norris e Bruce Lee. Naquele dia, ele havia escolhido o alvo errado e o maldito dia errado para ser um canalha. Fique conosco para descobrir o que aconteceu depois. Curta, inscreva-se e ative o sino para mais histórias arrepiantes. Fica quietinha, meu bem. Eu já volto. Vou pegar aquela casquinha dupla, morango, sem nozes. A voz da mãe era suave, quase um sussurro. Tentava soar animada, mas carregava cansaço demais nas bordas. Ela se inclinou, ajeitou o gorro de lã na cabeça quase careca de Laia e beijou-lhe a testa como se fosse de vidro. Não fale com ninguém. Volto em 2 minutos. E assim, desapareceu atravessando a porta de vidro do café à beira da estrada, com a bolsa presa firme debaixo do braço. Laia ficou ali em silêncio, a cadeira imóvel, o soro no colo pingando lentamente. A sombra do toldo do café não era grande coisa, mas era melhor que nada. O sol do Texas em julho era cruel. O asfalto parecia capaz de fritar um ovo. Os dedos dela brincavam com a ponta gasta da manga. Não se importava mais com sorvete. Gostava antes, quando ainda podia correr como as outras crianças, quando tinha cabelo comprido, vestidos bonitos, festas de aniversário. Antes dos tubos, antes das camas de hospital, antes da quimioterapia, antes do papai ir embora. Ele saiu sem nem beijá-la de despedida. Disse que não aguentava a vida de hospital. Disse que não era isso que tinha assinado. Uma noite, Laia fingiu dormir no sofá e ouviu ele gritar com a mãe na cozinha. Eu não vou ficar para essa porcaria de câncer. A porta bateu forte. E pronto. Agora era só ela e a mãe. E até a mãe tinha que deixá-la sozinha às vezes, como agora. Do outro lado do estacionamento, um grupo de crianças correu, uns 8, 9 anos. O cabelo de uma delas voava como fitas ao vento. Riam alto, gargalhadas vivas, ofegantes. Daquele tipo que só crianças saudáveis e sem preocupações conseguem fazer. Corriam, gritavam, caíam em risadas perto da máquina de refrigerante. Laia as observava com um vazio no peito. Não as odiava, não de verdade. Mas doía em um lugar mais profundo que os ossos, em um espaço que antes pertencia à alegria. Olhou-ia para as pernas. Finas, ainda cobertas pelo cobertor que a mãe insistia que mantivesse no colo. Só sentada naquela maldita cadeira como uma estátua. As pessoas passavam sem vê-la, invisível. Foi quando o carro chegou. A porta da viatura bateu. Botas pisaram forte no chão. O oficial Craton ajustou o cinto, varreu o estacionamento com um olhar lento e foi direto em direção a Laia como se já soubesse que ela era o problema. Bem, veja só, murmurou, parando diante da cadeira. Uma pequena vigarista. Como é que te chamam, hein? Princesa do quarteirão? Laia piscou, olhando para cima. E eu só estou esperando minha mãe. Ela entrou para... Deixa eu adivinhar. Ele interrompeu. Entrou para comprar sorvete. Ele riu alto. Um som feio, áspero. Ah, claro, sorvete. Que bonitinho. A maioria dos seus está lá dentro enchendo a bolsa de bebê com bebida roubada. Ela balançou a cabeça. Ela não... Ela... Sabe o que é isso? Craton apontou para o soro. Isso aqui, toda essa aparência, a cabeça careca, o cobertor, os olhos tristes, é isca. Laia congelou. Já vi antes, ele disse. A menina senta na cadeira fingindo estar doente, chorando para estranhos. E pronto, logo depois alguém está sem carteira ou faltando comprimidos. Ele se inclinou, abaixando a voz.
Você está fingindo, não é? Tudo isso. Provavelmente raspou a cabeça só para ganhar pena. Os lábios dela tremeram. E eu não. Ah, por favor, ele bufou. Vocês aprendem rápido. Aposto que sua mãe te ensinou a chorar na hora certa. Ficar aqui. Parecer miserável. Atrair os brancos. Esse é o truque, não é? Eu tenho câncer. Claro que tem, e eu sou o Papai Noel. Ele disse, rindo outra vez. Aposto que tem um monte de dinheiro debaixo desse cobertor. Talvez até um pouco de maconha para vender. Ou fentanil. É isso que o seu povo faz, não é? Empurrar veneno nas ruas enquanto pede esmola. Ela tentou puxar o cobertor mais forte sobre as pernas. Já vi o seu tipo desde que entrei na força. Ele continuou. Sempre se fazendo de vítima, sempre tentando parecer fraco. Mas você não me engana. Laia desviou o olhar, tentando segurar as lágrimas. Lá fora parece ter 12 anos, fingindo ser inocente, mas provavelmente já abriu as pernas por uns trocados, não é? A voz dele se encheu de veneno. É assim que funciona. O seu povo começa cedo, bem cedo, e sempre tem uma historinha triste pronta quando as coisas dão errado. O rosto dela queimou de vergonha. Não conseguia falar, não conseguia respirar. De repente, Kraton avançou e agarrou as alças da cadeira de rodas, puxando-a alguns centímetros para si. Está me ouvindo? Rosnou. Acha que estou brincando aqui? O corpo inteiro dela sacudiu com um movimento. A linha do soro balançou no ar e quase prendeu no apoio do braço. As mãos dela voaram instintivamente, agarrando o cobertor. Pare, por favor. A voz dela se quebrou. Não terminei! Vamos ver o que tem embaixo dessa manta, ele rosnou. Com a mão esquerda, agarrou um punhado do cobertor e começou a puxar com força, tentando arrancá-lo das pernas dela. Laia gritou. Não, não! As pernas eram finas demais, o corpo frágil demais. Ela se contorceu, mas não conseguiu detê-lo. Um dos joelhos, mole e enfaixado, apareceu. Pequena mentirosa. Ele sibilou e ergueu a mão direita como se fosse bater no cobertor ou no braço dela. Então uma bota bateu firme no asfalto, perto, sólida. Eu sugiro que se afaste da criança. A voz cortou o calor como uma lâmina. Se tocar nessa criança mais uma vez, nunca mais vai usar as mãos. O oficial Kraton congelou no meio do movimento, ainda puxando o cobertor das pernas da menina. Os dedos grossos ainda presos no tecido áspero, meio arrancado, expondo os joelhos finos e pálidos da pequena, encolhida na cadeira como uma folha quebrada. Ele se virou. 2 homens tinham acabado de sair do café. O primeiro usava uma velha camisa de flanela, mangas arregaçadas sobre braços calejados de uma vida de trabalho, e talvez um pouco de guerra. A barba salpicada de grisalho, os olhos quietos e duros como pedra de montanha. Chuck Norris. O segundo, mais esguio, mas afiado em cada movimento. Vestia algodão solto, um cinto de pano longo na cintura, e não piscava ao olhar direto para Kraton. Era Bruce Lee. Eles não falaram mais. Não precisavam. Kraton estreitou os olhos. Olha só, disse com sarcasmo. Não sabia que hoje tinha convenção de quadrinhos. Chuck deu um passo firme à frente. Solte-a! Kraton soltou uma risada forçada. Está falando sério? Isso é algum tipo de reunião de Kung Fu da terceira idade? O que vocês dois vão fazer? Meditar até me colocar em coma. Bruce não sorriu. Você está com medo. A mandíbula de Kraton se contraiu. Medo de quê? 2 dublês acabados? Não, disse Bruce calmo. Medo da verdade. O policial se afastou da menina, mas apenas para rodeá-los como um cão medindo a ameaça. Laia, na cadeira, tremia. Os lábios secos, olhos arregalados em descrença. As vozes dos heróis, heróis de verdade, estavam entre ela e o homem que quase havia arrancado sua dignidade em público. Sua voz saiu fraca, trêmula. Bruce! Chuck! Ela agarrou a pulseira no pulso. A silhueta de Bruce Lee, gravada no metal barato, agora quente de suor em suas mãos trêmulas. Chuck não olhou para ela.
Não tirou os olhos de Creighton. Você agrediu essa criança. Eu estava fazendo meu trabalho, Creighton retrucou. Ela é suspeita. Uma ratinha negra numa cadeira de rodas, provavelmente escondendo maconha debaixo do cobertor, porque é isso que o tipo dela faz. Não preciso dessa porcaria. Vocês não sabem como é lidar com vagabundos todo dia. Não é disso que se trata. Chuck interrompeu. É sobre o uniforme te dar cobertura para ser o tipo de homem que intimida uma criança morrendo e ainda vai para casa se sentindo herói. O lábio de Creighton se curvou em desprezo. Você não é policial, Bruce disse em tom baixo. Você é um covarde. A palavra caiu como um martelo. Creighton explodiu. Com um palavrão, puxou o cacetete e avançou contra Chuck. Foi um ataque desleixado, raivoso, desesperado. Mas Chuck não estava parado esperando briga. Moveu-se de lado, agarrou o pulso do oficial no meio do golpe, torceu-o para trás e jogou o ombro contra o peito dele. O cacetete caiu no chão com um estrondo. Creighton tropeçou, tentando recuperar o equilíbrio. Lento demais. Bruce já estava atrás dele. Um giro baixo. As pernas de Creighton voaram. As costas bateram no concreto como um trovão. Fique no chão, Chuck avisou. Mas Creighton não ouviu. Ele levou a mão ao cinto. A arma já estava pela metade para fora. Chuck se moveu rápido, mais rápido do que um homem da sua idade deveria. Um chute certeiro atingiu em cheio o antebraço de Creighton. A arma deslizou alguns metros pelo asfalto e parou debaixo de uma caminhonete estacionada. Creighton arfava no chão, o rosto vermelho, humilhado, derrotado. Mas a raiva não o havia deixado, apenas o poder. Ao redor, as pessoas pararam de andar. Celulares levantados, câmeras gravando. E no centro de tudo, Laia. Lágrimas agora escorriam pelo rosto dela, mas não de medo. Não mais. Bruce se ajoelhou ao lado dela, pousou a mão suavemente sobre o cobertor. Você está bem? Ela assentiu. Depois sussurrou. Vocês são de verdade? Sim, ele disse com um leve sorriso. E não vamos a lugar nenhum. Chuck caminhou até Creighton e colocou a mão no ombro dele. Não com bondade, mas com firmeza. Você vai ficar bem aqui. O xerife já está a caminho e, pela primeira vez, vai sentir como é estar do outro lado do distintivo. Creighton cuspiu para o lado. Acha que ganhou alguma coisa? Este país ainda é meu. Bruce se levantou. Não, oficial, é dela. Ele apontou para Laia. O estacionamento não voltou ao normal de imediato. Um silêncio pairou no ar, raro no calor texano. Um tipo de silêncio que prende a respiração, esperando para ver se o que aconteceu era real. Creighton permaneceu onde caiu, o rosto ardendo, os olhos correndo entre celulares e rostos. Sua respiração era curta, o corpo imóvel. Chuck recuou e cruzou os braços. Bruce não disse nada. Apenas ficou atrás de Laia, a mão pousada levemente no apoio da cadeira, como um cão de guarda que só precisava latir uma vez. Então veio a voz. Mama. O chamado de Laia cortou o calor. Não foi alto, mas ecoou longe. Rosa veio correndo. Trazia 2 sorvetes em uma mão, a bolsa quase escorregando da outra. As sandálias batiam no asfalto, o peito arfando. O que está acontecendo, Laia? Filha, você está bem? Ela deixou os sorvetes caírem. Um espatifou no chão, o outro rolou para debaixo de um carro. Caiu de joelhos ao lado da cadeira, abraçando a filha como se não a tivesse segurado em anos. Mama. Ele tentou. Ele achou que eu... Laia não conseguiu terminar. Chuck inclinou a cabeça. Ela está segura agora. Agora, senhora. Rosa ergueu os olhos, olhando entre os rostos. Vocês... Bruce sorriu de leve. Estávamos apenas passando. Chuck pigarreou. E ficamos porque tínhamos que ficar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa, não só de medo ou raiva,
mas de algo mais profundo. O alívio de ver alguém, qualquer um, defender sua filha da forma que ninguém jamais tinha feito. Ela se virou para Laia. Você está bem? Ele te machucou? Estou bem, Laia disse baixinho. Eles me impediram a tempo. Os celulares ainda gravavam. Um senhor murmurou. Que vergonha. Uma senhora balançou a cabeça. A pobre criança. Mas agora as pessoas não desviavam o olhar. Não fingiam não ver. Estavam assistindo. Chuck olhou para Bruce. Quanto tempo até alguém oficial chegar? Bruce não respondeu. Mas do outro lado do estacionamento, uma viatura do xerife dobrou a esquina. Luzes acesas, sem sirene. Creighton também viu e praguejou entre dentes. Chuck deu 2 passos em direção ao policial caído. Quer explicar ou eu explico? Creighton resmungou. Você não sabe porcaria nenhuma. Chuck se inclinou mais perto. Eu sei como é a cara de um covarde. Bruce agora estava ao lado de Rosa, ajustando em silêncio a alça da blusa que havia escorregado durante a confusão. Ela sussurrou. Não sei como agradecer. Ele olhou para Laia, depois de volta para a mãe. Você já agradeceu. O xerife chegou e levou Creighton sem resistência. Houve gritos, como sempre, mas logo viraram ruído de fundo. Quando tudo acabou, o estacionamento se esvaziou devagar. As pessoas voltaram às suas vidas, mas não as mesmas. Momentos assim não se deixam para trás sem deixar marcas. O som dentro do café era baixo, suave, como um motor antigo ainda aquecendo. O cheiro de gordura de bacon e café velho pairava no ar, misturado ao couro gasto dos estofados e ao ranger das tábuas cansadas sob botas usadas. Chuck Norris sentou-se de frente para Laia, os braços repousando soltos sobre a mesa. O chapéu estava agora dobrado entre suas mãos calejadas, o suor do calor ainda grudado na testa. Bruce Lee estava ao lado dele, as costas eretas, a postura imóvel e tranquila, como se tivesse sido esculpido na própria calma. A cadeira de Laia fora puxada para perto da mesa. O pequeno soro ainda pendia do gancho que a mãe segurava com força, os nós dos dedos brancos. Rosa, a mãe, parecia não se sentar havia dias, mesmo estando sentada. Chuck observou a menina por um longo momento antes de falar. Ela não disse nada, não precisava. Os olhos dela, velhos demais para uma criança de 10 anos, guardavam um silêncio que ele conhecia bem. Por fim, ele quebrou o silêncio. Está doente há muito tempo? Laia assentiu uma vez. Desde o último inverno. O olhar de Bruce não se moveu dela. Ele apenas observava a respiração dela, o modo como o peito subia com cuidado, como se cada fôlego precisasse ser planejado antes. Como é o tratamento? Chuck perguntou, voz firme. Ela deu de ombros, os olhos caindo para a mesa. Alguns dias não sinto minhas mãos. Alguns dias não lembro onde estou. Perco coisas, como palavras ou meu não é. E às vezes vomito só de me levantar rápido demais. Chuck olhou para as próprias mãos, velhas, ásperas, marcadas por anos de lutas, guerras e trabalho na madeira. Meu irmão morreu de leucemia. O Vietnã tirou muito dele, mas o câncer levou o resto. Nunca tive a chance de estar lá por ele. Não como deveria, sei que não sou da sua família, mas acho que entendo um pouco sobre se sentir inútil. Bruce finalmente falou. A dor, quando fica, se torna mais que física. Vira o professor. Ele voltou os olhos para Laia. E você, criança, está aprendendo uma lição da qual a maioria dos homens foge a vida toda. Ela não soube como responder, então não respondeu. Meu pai... A voz dela tremeu, mas continuou. Ele me deu um DVD O Voo do Dragão, no dia em que recebi o diagnóstico. Disse que se alguém podia vencer o câncer, era Bruce Lee. Ele foi embora na semana seguinte. Silêncio de novo. Chuck não se mexeu. Apenas lhe deu um olhar como se já soubesse essa parte da história. Bruce se inclinou levemente. Ele foi embora porque não sabia como lutar contra algo que não podia ver. Isso não é culpa sua. Os lábios de Laia se fecharam com força. A mãe limpou os olhos por baixo dos óculos. Chuck olhou para Rosa e assentiu.
Gostaria de ajudar. Rosa se endireitou na cadeira. Não somos um caso de caridade, Sr. Norris. Eu trabalho, limpo casas e cuido dela. Nós damos conta. Eu sei que dão, ele disse suavemente. Mas às vezes até os mais fortes precisam de uma mão. O maxilar de Rosa se contraiu. Mas Bruce se voltou para ela e disse: dar é honrar. Receber é permitir que outros tenham essa honra. Rosa o encarou e lentamente assentiu. Naquela noite, de volta à casa de Chuck, ele sentou-se à beira da cama, desamarrando as botas. Acha que é demais? Perguntou. Bruce servia 2 xícaras de chá quente da chaleira. Não. Chuck suspirou. Já passamos por muita coisa, mas nunca vi um policial tratar uma criança daquele jeito. Bruce lhe entregou a xícara. Ele não era um policial naquele momento, era um homem fraco. Chuck tomou um gole. Então, o que fazemos agora? Bruce olhou para a janela escura. Não basta aparecer. Precisamos ficar. Chuck pousou a xícara. Quero pagar os tratamentos dela. Você sabe que o dinheiro não é o importante para nós, Bruce respondeu. Ela precisa que sua alma seja protegida. Não sou pastor, Chuck disse. Não, Bruce concordou. Você é um lutador. E ela precisa disso também. Eles ficaram acordados até tarde naquela noite, rabiscando a ideia em um guardanapo, porque é assim que as coisas reais começam. Não com comitês ou consultores, mas com 2 homens teimosos, uma criança doente e uma centelha de algo que ainda não sabiam nomear. Naquela semana, Chuck apareceu no hospital com um compromisso assinado para cobrir o próximo ano de tratamento de Laia. Rosa chorou quando viu. A chefe das enfermeiras também. Chuck não. Ele apenas segurou a mão de Laia enquanto o soro pingava no ritmo lento ao lado deles. Bruce entrou na manhã seguinte. Não disse muito. Apenas se sentou ao lado dela e respirou fundo, lento e constante. Ela perguntou: o que está fazendo? Ele sorriu. Ensinando você a tornar sua dor menor. Então ela fez, todas as manhãs, antes da agulha entrar, antes da náusea tomar o estômago, antes das luzes embaçarem e a cabeça girar, ela se sentava com ele e respirava. Um dia, uma enfermeira observou e disse: é a primeira vez que ela passou por uma sessão inteira sem chorar. Bruce apenas assentiu. Às vezes, força não é arrebentar paredes. Às vezes, é uma garotinha de cobertor, olhos fechados, sussurrando sua respiração como se fosse o único poder que lhe restava. E às vezes é mesmo. O tempo passou como sempre faz. Devagar quando vigiado, rápido quando não. Mas para Laia, algo mudou. Ela ainda lutava, ainda cansada, ainda pequena na cadeira. Mas já não estava sozinha. Chuck e Bruce nunca falaram muito sobre o que estavam fazendo. Apenas continuaram aparecendo. Numa semana, estavam sentados no saguão do hospital com hambúrgueres gordurosos e um baralho velho. Numa outra semana, Bruce trouxe uma flauta de bambu e a tocou tão suave que se misturava ao zumbido das máquinas. Eles não a tratavam como vidro e nem como tragédia. Tratavam-na apenas como Laia. Também discutiam alto o suficiente para as enfermeiras espiaram pela porta. Eu te disse, Chuck. Você segura a manopla errado. É por isso que o soco dela sai de lado. E eu te disse que ela não está pronta para trabalhar pivô, Bruce. Deixe a garota respirar. Isso não é um filme. Você não ensina respiração, Chuck. A respiração ensina você. Jesus, lá vamos nós de novo. Laia ria, e isso era tudo o que os dois queriam. Uma noite, ela olhou para ambos e perguntou: como vocês se conheceram, afinal? Chuck coçou a barba e Bruce ergueu a sobrancelha, como se tivesse esperado a pergunta. Trabalhamos em um filme, disse Chuck, mas não gostávamos muito um do outro, acrescentou Bruce. Chuck assentiu. Não gostava do estilo dele, muito espalhafatoso. Bruce deu de ombros. Não gostava da atitude dele. Muito duro. Mas às vezes, disse Chuck, a vida não se importa com o que você gosta. Ela te dá o que você precisa. E no fim, completou Bruce, ele não é tão teimoso quanto parece. Fale por você, resmungou Chuck. E Laia riu até doer o peito.
Certa manhã, Chuck a levou para fora do hospital ele mesmo, empurrando a cadeira. Bruce abriu a porta. Rosa, a mãe, seguia com uma bolsa cheia de lanches, cobertores e lenços. Estamos indo dar uma voltinha hoje, Chuck disse à menina. Uma que não envolve agulhas. Onde? Laia perguntou. Você vai ver. A caminhonete era velha, vermelha, empoeirada e lenta. Ainda cheirava a óleo, couro e velhas músicas de rock. Chuck dirigia, Bruce no banco da frente. Laia, no banco de trás com a mãe, o rosto colado na janela. Rodaram por mais de 1 hora, passando por postos de gasolina, motéis fechados, campos de capim alto e cercas enferrujadas. Laia começou a cochilar no meio do caminho, mas acordou quando sentiu o cheiro no ar. Sal, algas, vento. Ergueu a cabeça quando entraram numa estrada de cascalho, escondida atrás de ciprestes antigos. A praia se estendia à frente, larga e aberta. Sem casas, sem vendedores, sem barulho, apenas gaivotas e ondas. Chuck estacionou sob a sombra de um coqueiro torto. Eu vim aqui quando as coisas ficavam barulhentas na minha cabeça, ele disse. Na época em que ainda tentava descobrir que tipo de homem queria ser. Rosa ajudou Laia a se ajeitar na cadeira. E Bruce a empurrou pela trilha de areia e grama. Quando as rodas emperraram, ele não perguntou. Simplesmente a ergueu nos braços, calmo, e a carregou até o fim. Laia envolveu o pescoço dele com os braços, a cabeça contra o peito. Ele não disse nada. Apenas caminhou. Quando os pés dela tocaram a água fria, ela soltou um gritinho. As ondas respingaram nos tornozelos, puxando a areia sob os calcanhares. Bruce sorriu. É o jeito do oceano dizer olá. Chuck fez uma fogueira com pedras e madeira da praia. Não falava muito, mas cozinhava como quem sempre soube. Hambúrgueres, milho, feijão na frigideira de ferro. Comeram sobre cobertores estendidos na areia. O sol descia devagar, laranja e dourado, pintando o mar. Mais tarde, Bruce sentou ao lado de Laia. Olhe as ondas, mas não apenas veja. Escute, cada subida tem uma queda. Cada queda tem uma subida. Como respirar? Ela fechou os olhos e ouviu. O vento passava pelos fios curtos de cabelo e, por um instante, o mundo não parecia se fechar sobre ela. Pegou o caderno de desenho, rabiscou devagar, sem a firmeza de antes, mas ainda com carinho. No papel, uma menina montava num dragão que voava sobre o mar. O céu escuro. O dragão brilhante. Chuck olhou por cima do ombro. Essa é você? Ela assentiu. Você é o pequeno dragão? Ele sussurrou. Eu sabia. Quando o sol tocou o mar, Laia fez a pergunta que segurava o dia todo. Bruce, você já sente medo? Ele não respondeu de imediato. Depois disse, sim. Ela o olhou surpresa. Eu tinha medo de falhar. Ele continuou. De não ser bom o bastante. De ser esquecido. Eu também. Ela baixou os olhos. Bruce tocou suavemente a mão dela. Ter medo não nos torna fracos. Fugir dele, sim. Ela assentiu. Eu não quero fugir mais. Então você já está vencendo. Ao arrumarem as coisas para ir embora, o ar ficou mais fresco. Chuck dirigiu a caminhonete até o alto de uma colina de onde se via toda a curva da costa como um animal adormecido. Ele desligou o motor, alcançou atrás do banco e puxou algo embrulhado em tecido, um lenço costurado à mão. Desdobrou e entregou a ela. Mandaram fazer isso há muito tempo, disse. Não sabia para quem dar, mas acho que agora sei. No canto, bordado em linha vermelha. Um guerreiro nunca está sozinho. Então Bruce deu um passo à frente. Tirou do bolso uma moeda. Gasta. De madeira. Era do meu pai, disse. Guardei quando deixei Hong Kong e eu mesmo gravei esta palavra. Colocou-a na palma dela. A palavra era Dao. Ela passou o dedo pelas linhas. O que significa? O caminho, disse ele. A trilha, a sua.
Ela não disse nada. Depois, lentamente, envolveu os dois com os braços, desajeitada, pequena, cansada, mas cheia de algo que não tinha há muito tempo: esperança. E pela primeira vez desde o dia em que o cabelo começou a cair, Laia chorou. Não de dor, mas porque não queria esquecer aquele dia. Nunca. O velho galpão ficava no fim de uma rua silenciosa, logo depois dos trilhos onde nenhum trem passava mais. Já fora uma oficina, talvez até um armazém de ração. Agora, era outra coisa. Chuck estava na porta, chaves na mão, o ar cheirando a poeira, óleo e serragem. Bruce ao lado, segurando um pano dobrado sobre o braço como um manto cerimonial. Trabalharam por dias, limpando, martelando, pendurando lanternas, pintando caligrafias em faixas largas. Trabalho quieto, intencional, nada apressado, nada perfeito demais. Só o tipo de espaço onde algo verdadeiro podia nascer. Não era um dojo de filme. Era melhor. Era real. Havia tatames gastos, tambores das viagens de Bruce, uma grande bandeira vermelha com um dragão pintado à mão que Chuck achara em um antiquário de outra cidade, velas, espelhos, uma viga longa de madeira no teto que cheirava a cedro e memória. Isto é, disse Chuck. Bruce assentiu. Está pronto. Lá fora, uma van parou devagar. Não era hospitalar desta vez, alugada só para aquele dia. Limpa, clara, sem cheiro de doença. Rosa saiu primeiro, ajudando Laia a descer, segurando-a firme enquanto iam até a porta. A menina usava um lenço macio, as faces ainda pálidas, mas já não cinzentas, os olhos atentos e silenciosos. Chuck abriu a porta. Bruce a recebeu na entrada. Por um momento, Laia ficou parada, imóvel. O que é isso? Ela sussurrou. Chuck pigarreou. É seu. Conduziram-na para dentro. Os olhos de Laia percorreram o lugar devagar. As lanternas, as velas, os tecidos vermelhos com pinceladas pintadas à mão, a bandeira do dragão, os leques de bambu na parede, os caracteres esculpidos, os espelhos. A respiração dela falhou. Você achava que era apenas uma menina doente, Bruce disse suavemente. Mas hoje, você é uma guerreira. Do fundo, Chuck trouxe um uniforme dobrado, branco com bordados dourados. Nas costas, um dragão enrolado em nuvens, pequeno e feroz. Ele se ajoelhou diante dela. Para dar força, Bruce se lhe aproximou, carregando algo embrulhado em seda preta. Desdobrou devagar e revelou uma espada de madeira entalhada. No cabo, uma palavra gravada em traços suaves. Coragem. Para o espírito, disse Bruce. Ajudaram-na a trocar. O uniforme ficava folgado, mas ainda assim servia. A espada parecia leve em suas mãos. Chuck tomou posição em uma ponta do tatame. Bruce ficou na outra. Eles se curvaram. E então o espaço se encheu de movimento. Chuck foi o primeiro, medido, controlado, sólido como a terra. Cada gesto lento, mas carregado de peso. As mãos cortando como machados, os passos fincados como raízes. Depois Bruce se moveu, gracioso, quase flutuando. O corpo girava como folha ao vento, mas cada linha era afiada, precisa, exata. Seu fluxo passava de posição em posição como água. Laia observava de boca entreaberta, olhos fixos. Eles circulavam, fluíam, paravam. Chuck olhou para ela. Sua vez, ela piscou. Eu? Bruce entregou-lhe a espada. Comece com a respiração. Yassi. Ela fechou os olhos. Inspirou, expirou, como ele a ensinara. Levantou a espada. Os braços tremiam um pouco, mas ela se manteve ereta. Pés firmes, joelhos dobrados. Então golpeou. Não perfeito, não polido, mas cheio de algo que nenhum dos dois poderia ensinar. Quando terminou, eles não aplaudiram. Em vez disso,
os dois se ajoelharam diante dela. Hoje, você é a guerreira mais forte deste dojo, disse Chuck. E hoje, nós somos seus alunos, completou Bruce. Os lábios de Laia se entreabriram. As mãos firmes na esparpada. Então chorou. Não de dor, não de medo, mas de algo maior. Gratidão. Alegria. Fé. Pela primeira vez na vida, não se sentiu a menor pessoa na sala. Sentiu-se a única que realmente importava. De volta ao hospital, os dias retomaram um ritmo mais calmo. Mas algo havia mudado. Laia ainda fazia os tratamentos, ainda usava o lenço. Ainda tinha dias ruins em que as pernas pareciam de borracha e a boca tinha gosto de metal. Mas agora, toda vez que a enfermeira limpava o braço dela, Laia segurava a pequena espada de madeira no colo. Apertava contra o peito o tecido que Chuck lhe dera e respirava. Inspirava, murmurava. Expira. Uma enfermeira interrompeu as anotações um dia e disse: ela está diferente. Um médico concordou. É mais forte que muitos adultos que já conheci. Chuck, que a visitava todos os sábados, ensinava bloqueios e golpes simples às outras crianças. Crianças em cadeiras de rodas, com tubos de oxigênio, crianças que nem conseguiam levantar os braços. Ele lhes contava histórias, não de heróis e vilões, mas de pessoas reais que continuavam em frente. Você não é fraco só porque seus ossos estão cansados, dizia. A verdadeira força mora aqui. E batia no peito. Bruce nem sempre podia estar ali em pessoa, mas uma vez por semana, entrava por vídeo da sua cabana silenciosa. Guiava-os em meditação, olhos fechados, mãos relaxadas, sem pressão. Não persigam os pensamentos, dizia. Deixem que venham e vão como ondas. As crianças o adoravam, mas nenhuma mais que Laia. Ela lhe escrevia cartas. Ele respondia todas. Chuck lhe trazia chás de ervas. Bruce enviava incensos e marcadores pintados à mão com dragões. Coisas pequenas, mas que importavam. Um dia, Laia perguntou a Chuck: por que você vem aqui? Você não precisa. Porque eu que cuiar, respondeu. Depois de uma pausa, acrescentou: e porque você me lembra alguém que eu queria ter protegido melhor. Ele não disse mais nada, e ela não perguntou. Outro dia, Bruce apareceu com algo embrulhado em tecido, um quadro de papel de arroz. A caligrafia dele, escura e simples. 4 caracteres. Cair 7 vezes. Levantar 8. Entregou-lhe com um pequeno sorriso. Agora é seu. Ela pendurou ao lado da cama. No espelho, o cabelo começava a voltar. Em tufos curtos e irregulares. A pele menos acinzentada, as mãos mais firmes, a voz mais forte. Não mais alta, mas segura. Uma noite olhou para a mãe e disse: quando eu melhorar, quero ensinar outras crianças como eu. Não só lutar, mas respirar, acreditar. Rosa sorriu entre lágrimas. Você já faz isso, filha. Já faz. 1 ano é muito tempo quando se tem 10. E mesmo assim passou como um nascer do sol lento, 1 centímetro de luz por vez. Laia havia mudado. Percebia-se no andar, ainda um pouco irregular, mas firme. Na voz, que já não tremia, calma e constante, como quem conheceu o silêncio o bastante para honrar cada palavra. E no modo como as pessoas agora a olhavam, como se fosse feita de algo mais resistente que pele e osso. A pequena cerimônia do caminho do guerreiro foi ideia de Chuck, mas o coração dela veio de Bruce. Ele disse: as tradições não ficam em livros, são passadas pela presença, pela prova viva. Então construíram um palco. Nada sofisticado, apenas uma plataforma de madeira no pátio atrás do dojo. Fileiras de cadeiras dobráveis, lanternas de papel balançando ao vento. Algumas caixas de som que só funcionaram direito quando Chuck deu um chute. As crianças sentaram no chão, de pernas cruzadas. Médicos e enfermeiras vieram do hospital.
Moradores da cidade trouxeram cadeiras de jardim. Alguns nem sabiam o que iam ver. Vieram só porque ouviram os nomes Chuck Norris ou Bruce Lee. Mas ficaram quando viram Laia. Ela esperava descalça nos bastidores, vestida no mesmo kimono branco com o dragão dourado bordado nas costas. O lenço já não estava lá. O cabelo havia crescido curto e macio, como penugem de pêssego. Segurava a espada, a mesma que Bruce lhe dera 1 ano antes, polida, mas gasta pelas mãos. Bruce ficou ao lado dela. Não disse muito. Apenas pousou a mão no ombro da menina e deu um leve aceno. Chuck esperava na lateral do palco, os braços cruzados, o rosto fechado, mas os olhos cheios de orgulho. As luzes se apagaram um pouco e alguém bateu no microfone. O chiado ecoou, agudo e incômodo. A plateia riu. Então, começou. Laia entrou. O momento em que seu pé tocou o tatame, tudo ficou quieto. Muito quieto. O tipo de silêncio em que até a brisa prende a respiração. Ela não se curvou para a plateia. Inclinou-se para o tatame, para a jornada. Então, se moveu. Os braços lentos, depois cortantes. As pernas viravam onde podiam. Equilibravam-se onde era preciso. O kata não era perfeito, mas era belo. Cada bloqueio, cada passo, cada golpe. Já não era sobre técnica, era sobre coração. Cada soco pequeno, mas pesado. Cada respiração cheia, como se falasse uma língua que ninguém ouvia, mas todos entendiam. Quando terminou, não se curvou de novo. Ficou ertata, espada apontada para o céu, olhos mirando à distância. Não a multidão, não buscando aplausos, apenas respirando. A plateia se levantou, um por um, e aplaudiu. Não rápido, não alto, mas longo. Alguns choraram. Outros sussurraram. É a menina do hospital. Meu Deus, ela ainda está aqui. E no centro de tudo, Laia apenas permaneceu de pé, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Chuck caminhou até o microfone. Ajustou-o, olhou em volta para a multidão. Já fui muitas coisas na vida, disse. Soldado, lutador, um homem tentando fugir de si mesmo. Ele parou um instante. Mas nunca aprendi tanto quanto aprendi neste último ano. Não com um general, não como um sensei, mas com uma garotinha que tinha todos os motivos para desistir. E não desistiu. Lançou um olhar a Laia. Ela não lutou só contra a doença. Lutou contra o silêncio, a solidão, a dúvida. Lutou com todo o seu ser. E fez isso sem amargura. Isso é poder. Ele recuou. Bruce foi até a frente. Sua voz era suave, mas enchia o espaço. Ensinei artes marciais a vida toda, mas sempre acreditei que a verdadeira arte marcial não é sobre vencer. Não é sobre o soco. É sobre conhecer a si mesmo tão profundamente que ninguém mais pode decidir o seu valor. Ele olhou para a plateia. Laia me lembrou disso. Depois virou-se para ela. Você nos lembrou disso. Então abriu uma pequena caixa de madeira sobre a mesa ao lado. Dentro estava o lenço que Chuck dera a Laia 1 ano antes. Limpo, dobrado, emoldurado em vidro. Ao lado, a espada de madeira, ainda gravada com a palavra coragem. Entre eles, uma pequena placa. Espírito Guerreiro Honorário. Laia Washington. Bruce devolveu-lhe a espada. Chuck entregou a caixa. Ela pegou os dois, olhos arregalados, boca trêmula. Então virou-se para o microfone, mãos um pouco trêmulas, mas voz firme. Quando fiquei doente, disse, achei que estava desaparecendo. Olhou para a espada. As pessoas não me viam mais. Viam os tubos, a cadeira, o cabelo que perdi. Viam algo quebrado. Ela olhou para Chuck, depois para Bruce. Mas esses homens não, eles me viram. Não a versão fraca, mas a verdadeira eu. Respirou fundo. Não me sinto mais doente, mesmo nos dias em que ainda dói.
Mesmo nos dias em que lembro do que perdi, eu não me sinto com medo. Outra respiração. Porque agora sei que carrego 2 mestres no coração, 2 guerreiros e uma grande lição. Ela olhou para a plateia. Ninguém luta sozinho. A multidão se levantou de novo, dessa vez mais rápido, mais alto, mas não em euforia. Não era esse tipo de aplauso. Era um obrigado. Era um amém. Chuck enxugou o olho com as costas da mão. Bruce não se mexeu, mas seus olhos brilhavam. Elijah. Ela sorriu. Pequeno. Verdadeiro. O tipo de sorriso que diz, eu consegui. O tipo que fica. Quando o sol se escondeu atrás das árvores, derramando uma névoa dourada sobre o dojo, alguém tirou uma folha. Laia em pé, espada de madeira na mão, Chuck de um lado, Bruce do outro. E ao fundo, dezenas de pessoas de pé, aplaudindo, rostos iluminados por algo que não tinha nada a ver com doença, fama ou luta. Apenas luz. Essa foi a noite em que a da história dela deixou de ser só sobre sobrevivência. Foi a noite em que se tornou um legado. E veja só, esse é o fim da história de Laia. Ou talvez eu devesse dizer o começo de algo maior. Se você ainda está aqui comigo, só quero agradecer. Porque isso não foi apenas uma história sobre câncer, ou crueldade, ou até mesmo sobre 2 lendas como Chuck Norris e Bruce Lee. Não. Foi sobre dignidade humana, coragem diante da impotência, e sobre como a bondade, quando chega no momento certo, pode literalmente salvar uma alma. Chuck e Bruce não ensinaram apenas sus ou chutes, eles ensinaram o que é força de verdade. Não músculos, não fama, mas estar presente, aparecer, proteger o inocente. Eles intervieram quando o mundo virou o rosto. E para mim, isso é o gesto mais heróico que alguém pode ter. Essa história nos lembra que é preciso quase nada para ferir alguém. Mas é preciso caráter para ficar ao lado, para levantar, para se acreditar em alguém quando ninguém mais acredita. E Laia, que guerreira. Não apenas porque lutou contra o câncer, mas porque escolheu esperança em vez de amargura. Porque se levantou e disse, eu não quero mais fugir. Espero que você leve algo desta história para a sua vida. Seja coragem, compaixão ou a vontade de ser aquela pessoa que não fica em silêncio. Se essa história te tocou, se fez você sentir algo real, deixe um comentário. Diga o que mais te marcou. O que você teria feito se tivesse visto o que aconteceu naquele estacionamento. E não se esqueça de compartilhar com alguém que precise ouvir isso. Talvez alguém passando por um momento difícil. Ou alguém que só precise se lembrar de como são os verdadeiros heróis. Vejo você na próxima história. Mantenha seu espírito forte.